estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos, nas redes sociais por imagens do Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também, fazendo perguntas para os nossos entrevistados. O WhatsApp é o número 973350038, 973350038. E nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Iniciando mais uma semana por aqui, segunda-feira, vamos com saúde, com empenho, com dedicação para cumprir todas as nossas tarefas. Eu apresento aqui os nossos entrevistados que vão compor a bancada de hoje para análise e discussão dos nossos temas. Deputado estadual Coronel Telhado, do Progressistas. Tudo bem, deputado Telhado? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos que nos acompanham pelo Facebook, aos demais convidados, os quais você vai apresentar aí também. Um abraço ao querido amigo Fausto Camunha, querida Zenilda também. Obrigado mais uma vez pelo convite, viu, Mauro? Obrigado pela presença sempre com a gente aqui nos nossos debates, nas nossas análises, deputado Telhada. Também com a gente o deputado estadual Edson Giriboni, do Partido Verde. Tudo bem, deputado Giriboni? Muito bem-vindo, boa tarde. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que estão participando desse programa, a todos que estão nos acompanhando. Um prazer e um privilégio poder participar em um programa de alto nível com o seu programa. Estamos à disposição. Muito obrigado, deputado Giriboni. Também com a gente o vereador paulistano, Gilson Barreto, PSDB. Tudo bem, vereador Gilson? Vereador Gilson Barreto, algum problema com a conexão do nosso vereador? Já já a gente segue aqui a chamada com ele. Vamos então seguindo com a gente também o advogado, o empresário, o deputado constituinte José Maria Emael, fundador e presidente do Democracia Cristã. Tudo bem, deputado José Maria Emael? Seja bem-vindo. Algum problema também com a conexão do deputado Emael. Agora já vejo aqui o vereador Gilson Barreto. Seu microfone fechado, vereador Gilson. Pode abrir, por favor? Vereador Gilson Barreto. Mauro. Ok, vamos lá. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite participar na Rádio Trianon com esses brilhantes comunicadores, deputados aqui nesta tarde. Muito obrigado pela presença, vereador Gilson Barreto. Vamos aguardar aqui, então, a reconexão aqui do nosso deputado constituinte Emael, presidente do Democracia Cristã. Eu diria o seguinte, a gente está com uma bancada, literalmente, aqui, né? Só parlamentares, né? Deputado estadual Telhado, deputado estadual Giriboni, o vereador Gilson Barreto e o deputado constituinte José Maria Emael, como se diz nos parlamentos, né? Para quando os trabalhos vão começar, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Então, vamos lá, pessoal. Nosso primeiro assunto de hoje, Lázaro Barbosa foi capturado e morto hoje de manhã após troca de tiros com a polícia numa região de mata entre Águas Lindas de Goiás e a cidade também de Cocalzinho de Goiás. Condenado por assassinatos e estupros, Lázaro estava sendo procurado há mais de 20 dias por uma série de crimes na Bahia, no Distrito Federal e também em Goiás, numa caçada que mobilizou 270 agentes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal. E após ser baleado, chegou a ser socorrido, levado para um hospital e morreu. Eu começo com o senhor deputado Telhada sobre esse tema. Finalmente, o final dessa história, mas menos todo esse trabalho de caçada que houve em relação ao Lázaro, e mais uma discussão que precisa ser levantada daqui para frente, que é a questão da progressão do regime, dos detentos, e essa também questão de saídas temporárias,
Tudo isso que a gente viu na situação do Lázaro tem a ver com isso, né? Como é que a gente precisa avançar nesse debate, deputado Telhado? Olha, Mauro, eu acho que nós temos aqui que, primeira coisa, me permita uma correção. Eu vi em várias matérias esse termo capturado e morto. É um equívoco que estão cometendo, porque, na realidade, ele não foi capturado, né? Ele foi localizado e morreu trocando tiro com os policiais. Então, quando se dá captura é quando ele é preso, quando ele é contido, né? Então, na realidade, ele foi localizado e morto. Aliás, sim, graças a Deus foi morto, porque esse maldito fez muita maldade, matou pessoas, estuprou, aterrorizou, e eu acho que, sinceramente, eu acho que dificilmente alguma outra pessoa esperava um resultado diferente dessa ocorrência. Por quê? Porque é o que tem que acontecer. Ele está armado, provocando terror, atacando as pessoas, promovendo a desgraça no interior de Goiás. Então, eu já havia dito em outras entrevistas, inclusive, Mauro, justamente isso, que o final seria ou a captura, ou a localização e captura dele, ou a morte. Mas do grau de violência que ele exercia, foi bem claro que o resultado final seria a morte dele. Então, graças a Deus, se encerra essa novela de 20 dias, gastos incomensuráveis, porque o que se gastou para localizar esse maldito foi um absurdo em dinheiro. E eu acho que vale a pena uma reavaliação, não só da lei, da progressão penal, o Mauro, mas uma reavaliação da segurança pública no Brasil. Por quê? Porque se mostrou que a segurança pública, em muitas situações, ela não é valorizada. A gente não é falando em salário, todas essas coisas, todo mundo está cansado de ouvir. Mas a valorização profissional, a valorização técnica, a valorização material, talvez, não é crítica à Polícia de Goiás, a quem eu tenho grande respeito, principalmente aos guerreiros da Rotan que tiveram esse confronto, se houvesse mais empenho tecnológico, mais empenho profissionalizante nesses policiais, com tropas especializadas, talvez essa novela não tivesse se estendido tanto. Mas sim, é momento de nós fazermos um estudo de caso para que seja avaliada essa ocorrência, para que seja estudada a fundo não só os motivos, as consequências, mas principalmente uma mudança na legislação penal brasileira, que é ridícula, que é maligna para o cidadão, que é benéfica para o crime, e uma reavaliação no que nós queremos na segurança. Nós queremos uma segurança frouxa ou queremos uma segurança enérgica, uma segurança que não deixe o crime acontecer, que quando ocorrer seja tomada a providência de imediato. Tudo isso merece uma reavaliação e eu creio que agora, havendo a comoção nacional e principalmente um acompanhamento maciço da imprensa, é o momento de se fazer essa reavaliação. E não acaba aí, nós teremos novos capítulos. Agora vem o capítulo do pessoal que vai defender o Lázaro, dizendo que ele foi uma vítima, que ele não precisava ser morto, que a polícia excedeu, que a polícia é assassina. Aí, agora começa esse novo capítulo da novela Lázaro. Tenho certeza que vai se estender por alguns dias ainda. Deputado Emael, quero apresentá-lo novamente, que tinha caído a sua conexão. Deputado constituinte José Maria Emael, fundador, presidente do Democracia Cristã. Tudo bem? Seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Mauro. Na verdade, o coronel Telhado abordou um ponto que merece destaque, né? Foi impressionante a quantidade de fugas do Lázaro. Mostra uma fragilidade do sistema. Agora, a morte dele era previsível, porque ele não ia se entregar. Então, morreu em confronto. Sim. Esse episódio, nesse momento, deputado Emael, como é que traz à luz, traz à tona a necessidade do debate sobre a LEP, a Lei de Execuções Penais, no que diz respeito à progressão do regime, no que diz respeito às saídas? Tudo isso tem a ver com esse episódio que nós observamos aí em relação ao Lázaro. Com certeza. Voltando a me referir ao coronel Telhada, ele sugere exatamente um exame de caso. Examinar o caso Lázaro. Como ele pôde ter essa facilidade para sair, para fugir, né? E a sucessão de delitos que ele cometeu. Olha a morte do casal,
pai, mãe, os filhos mortos. Então, é um caso a ser examinado com profundidade, porque outros Lázaros virão se providências não forem tomadas. Sim. Deputado Edson Giriboni, o seu olhar sobre toda essa questão, o episódio Lázaro, em relação a essa nossa necessidade de revisão aí das saídas, da progressão também do regime dos detentos, né? O Coronel Telhado colocou muito bem. É um sintoma da fraqueza da nossa estrutura de polícia para poder combater ações como essa. Quer dizer, demorou muito. Mostra que realmente há necessidade de se adequar. Como o corpo humano, você tem um sintoma ali, né? Esse caso do Lázaro é um exemplo, né, de muitos outros que acontecem com frequência no Brasil. Então, mostra que realmente a nossa estrutura, a nossa legislação, a nossa estrutura de polícia tem que avançar muito. Eu acho que essa é uma demanda da sociedade. A sociedade tem regras de convivência, tem regras que têm que ser preservadas, e a segurança é um patrimônio do cidadão do bem. Quando a gente vê esse patrimônio correndo risco alto, como o caso do Lázaro, não é um caso isolado, mas é um sintoma que tem acontecido. Então, mostra que realmente nós temos que melhorar a nossa legislação, a nossa estrutura de polícia, para que o cidadão do bem possa se sentir mais seguro e ter a garantia do respaldo do poder público na área de segurança pública. Realmente chama atenção para esse problema que afeta a vida de todos os brasileiros. Vereador Gilson Barreto, qual é a lição de casa que temos que fazer a partir desse episódio do Lázaro? Eu acho que o caso do Lázaro é um caso atípico. Esse moço era um débil mental, não é um ser humano, não é uma pessoa que falou precisa de ajuda, é um cara desajustado, tornou-se um animal. E a polícia, claro, nós temos, depende de cada estado, da infraestrutura. Nós temos São Paulo, uma polícia que é exemplo para o Brasil, a polícia de São Paulo. Já dos outros estados, alguns estados, talvez por falta de investimento, até de preparo, tá? Condicionou a esse tempo todo. Nós tivemos também a questão da região, né? Muito mato, ele conhecia muito bem aquela região e ficou difícil para a polícia. Agora, não é por causa disso que nós vamos denegrir a imagem da polícia. A polícia fez o seu papel, correspondeu, deu o recado que tinha que dar no momento da troca de tiro. Infelizmente, o cara quis isso, ele que procurou, não foi a polícia que foi procurar ele para fazer isso. Ele que se colocou à disposição da polícia para morrer. E nós temos que aplaudir realmente a polícia. Agora, a questão da segurança na cidade, a gente considera todos iguais. Tem crimes que não tem que ter complacência. Agora, a gente mistura tudo. Hoje, a sociedade, a lei, mistura uma pessoa que não paga uma pensão alimentícia com um marginal desse, ter o mesmo tratamento, que não pode ser. Então, isso precisa, através de legislação, ser revisto essa condição, e a nossa polícia também entender isso para saber discernir as questões, o que é o crime brando, apesar de que não tem brando o crime mais elevado, mas também saber discernir e conduzir o processo na hora certa. Deputado Eimael, é claro que alguém colocou o Lázaro na rua, dando trabalho para a polícia, atemorizando a sociedade, enfim. Mas alguém colocou o Lázaro na rua seguindo a lei, né? Ninguém ia soltar alguém que está lá na progressão do regime, se não fosse de acordo com o que a lei estabelece. O senhor, como um deputado constituinte, e que tem a sua marca na nossa Constituição, como é que observa essa dificuldade que a gente tem em relação
a lei de execução penal, de torná-la realmente mais atual, de acordo com os dias atuais, de acordo com o que está acontecendo com a evolução da criminalidade também. Um ponto relevante é o seguinte: essa condição prevista das pessoas poderem sair tem que estar em harmonia com a qualidade da pessoa. Todo o histórico do Lázaro não permitia que ele saísse mais. Não é uma coisa absoluta, é relativa. O histórico do detento tem que ser sempre examinado. Agora, é importante também salientar que ele também fugiu. Se não me engano, foram 2 vezes. Sim. Quer dizer, onde é que está? Temos que rever a segurança do próprio sistema prisional brasileiro. Agora, há uma questão de fundo que tem que ser resolvida. Os presídios brasileiros são masmorras. E o objetivo da pena é a recuperação do indivíduo. Os presídios brasileiros não recuperam ninguém, salvo raríssimas exceções. São pessoas amontoadas, jogadas. Isso fere, inclusive, o que está escrito no inciso 1º do artigo 3º da Constituição, que é de minha autoria. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária. A solidariedade também tem que ser aplicada àqueles que estão presos, para que se reeduquem, para que tenham condição de voltar à sociedade brasileira, ao convívio da sociedade. Meio-dia e 18, no programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Mais um assunto por aqui para análise dos nossos entrevistados de hoje. A semana começa agitada em Brasília. A CPI da Covid no Senado Federal ganhou impulso após os depoimentos do deputado federal Luiz Miranda e também do seu irmão Luiz Ricardo Miranda, que é o chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde. Depoimentos que revelaram detalhes da compra da vacina indiana Covaxin. Além disso, parlamentares de diversas correntes ideológicas, movimentos sociais e pessoas físicas preparam um pedido coletivo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, com foco em sua atuação durante a pandemia de Covid-19. E esse pedido deve ser entregue ao Congresso na quarta-feira. Deputado Emael, eu começo com o senhor sobre esse assunto. Para recuperar aqui uma fala aqui do presidente Arthur Lira, no mês de abril, ele disse que não via motivos na ocasião para a apresentação de 95% dos pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. E agora temos esse movimento aí que deve culminar aí na quarta-feira em relação a esse super pedido. Como é que o senhor observa? Aliás, como é que a sua bancada, nesse aspecto, lá na Câmara dos Deputados? Temos um deputado do DC, né, que é pelo Rio de Janeiro. Nós elegemos um deputado federal pelo Rio de Janeiro. Veja, o presidente Bolsonaro vem construindo as condições para o impeachment desde o início do mandato. Foram aberrações sucessivas, uma atrás da outra. Hoje, nesses 500 mil brasileiros mortos, quantos não morreram em decorrência de atitudes do presidente? Agora, que há razões para o impeachment, não há dúvida nenhuma. O que nós temos que considerar é se agora, nas vésperas da eleição de 2022, é o melhor caminho para o país. Porque é um cenário traumático, não há a menor dúvida com relação a isso. Mas a pergunta que todos nós temos que refletir é essa: compensa agora essa tragédia nas vésperas da eleição? Inclusive quando o presidente está desabando nas pesquisas? Essa reflexão que foi lançada aqui pelo deputado Emael, deputado Telhada, compensa, eu vou destacar aqui novamente, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, que é do seu partido, inclusive, destacou em abril que
não via motivos para a apresentação de 95% dos pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. A sua reflexão sobre o que apontou o deputado Emael, coronel. Olha, Mauro, o maior respeito pelo deputado Emael, pela posição dele política aí, tenho grande admiração. Aliás, quando eu era comandante da rota, o Emael sempre nos visitava lá, um prazer revê-lo, mas eu discordo radicalmente dessa posição, porque eu entendo que esses pedidos políticos são simplesmente pedidos ideológicos. O pessoal da esquerda está desesperado. Quando se fala nas pesquisas aí que o Lula tem candidato a ser presidente, eu sou obrigado a abrir um largo e vasto sorriso, porque é absurdo ouvir isso. O Lula vai fazer qualquer tipo de promoção, de qualquer pronunciamento, aparece 20 gatos pingados. O Bolsonaro, aonde ele vai no Brasil, são milhares de pessoas que o seguem. Então, é claramente um movimento orquestrado isso aí, dizer que o presidente está sem apoio popular. Eu não sei que país o pessoal está vivendo, não é possível isso. Falar uma coisa dessa, que o presidente não tem apoio popular. É cada dia mais visível isso. E essa CPI é uma amostra clara do movimento ideológico, político que existe em Brasília. Você sabe muito bem que essa CPI ela foi aberta de uma maneira totalmente inovadora, porque abriu através de uma ordem do STF. Eu desconheço isso. Então, não havia por que ter essa CPI. Essa CPI está sendo promovida por pessoas, com todo respeito ao cidadão, mas politicamente falando, pessoas que não têm nenhum gabarito ou moral ou político para estar presidindo uma CPI de tal importância. Nós vemos esse deputado que foi aí, o Luiz Miranda, não é isso? Deputado Luiz Miranda, que foi fazer lá denúncias. É só entrar na internet e pesquisar quem é esse cidadão. O interessante é que essas pessoas, todas com um passado duvidoso ou pouco recomendável, são as pessoas que depõem contra o presidente e que entram com pedidos esdrúxulos de CPI, CPI, de impeachment. Então, é puramente ideológico, não há fundamentação nisso. Se acusar o presidente da culpa de 500 mil mortos, é como acusar o presidente do fogo na Amazônia, é como acusar o presidente do óleo derramado nos litorais. Já se tentou acusar o presidente de tudo, porque eles não podem acusar o presidente de vagabundo, de corrupto, de envolvido com coisas erradas. Então, ficam se criando factoides para impressionar a população. Só que a população não é besta, a população acompanha, a população tem acompanhado e sabe o que está acontecendo. O outro presidente, o presidente que era ladrão envolvido em crimes, ninguém se preocupava em falar em impeachment, em CPI. Agora, de repente, a esquerda, em frangalhos, está desesperada e querendo tomar alguma providência, mesmo que seja uma providência esdrúxula. Deputado Telhada, eu vou polemizar um pouquinho, vou colocar um pouquinho de argumento, se me permite. São parlamentares de diversas correntes ideológicas, movimentos sociais, enfim, pessoas físicas, e certamente o deputado Emael não é uma pessoa de esquerda, né? E em relação à própria... não me referi... Mas eu não quero brigar com o Telhada, não, que é meu amigo. Em relação à própria CPI, deputado Telhada, ela foi instalada porque os senadores conseguiram o número mínimo de assinaturas para que a instalação ocorresse. E todos sabem, e o senhor também, evidentemente, como parlamentar, que a CPI é um instrumento da minoria. Então, alcançadas aquelas assinaturas, a CPI deveria ter sido instalada e não deveria ter tido realmente a interferência do Supremo nessa questão se ela não tivesse sido instalada desde o início, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que eu quero aqui, por favor, me retratar com o deputado Emael, quem tem um grande carinho e respeito. Não, eu sei que ele não é de esquerda, graças a Deus, viu, Emael? Graças a Deus. Mas me perdoe só, é que a postura que muitas vezes tem sido adotada são partidos de esquerda que estão desesperados com essa situação. Entendo, eu respeito a opinião de todo mundo, respeito mesmo, de verdade. Agora, Mauro, com respeito à CPI, você sabe que não necessariamente o número de assinaturas obriga a instalação da CPI. Isso é uma situação política também. Na Assembleia Legislativa, nós temos inúmeros pedidos de CPI com as assinaturas conseguidas regulamentarmente e elas não foram instauradas por causa do motivo político. Nós temos pedido de impeachment contra o governo Dória, que tem sido um desastre para o governo de São Paulo. O Justo vai ficar bravo comigo agora. Mas é a mesma situação. É a mesma situação. O que acontece é o seguinte, absurdo nós termos uma CPI
instalada por determinação do STF, ou seja, é um poder ingerindo sobre outro poder. Aqui nós temos uma série de quebra de regras regulamentares e institucionais e são aceitas pelo pessoal político. Eu não entendo isso, eu não entendo essa postura. Por quê? Porque no afã de se atacar o presidente Bolsonaro, no afã de se dizer que o Bolsonaro está errado, como eu disse, eles não têm como acusá-lo de irregularidades, em corrupções, em falcatruas. Eles ficam criando, mas o filho dele, mas há 200 anos atrás ele apertou a campainha da vizinha e saiu correndo. Eles ficam criando problemas para dizer que o governo Bolsonaro está indo mal. Isso é muito ruim, porque não é verdade. A realidade tem que ser dita, respeitando todas as ideologias. Ninguém é obrigado a gostar de mim, ninguém é obrigado a gostar do Bolsonaro, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas o problema é que está se criando uma situação mentirosa politicamente em todo o Brasil. Tanto que não havia condição de ser instalada a CPI, teve que ingressar um pedido do STF, o que é um absurdo, digo novamente. Mas quando interessou aqueles deputados, aqueles senadores que viam uma forma de se projetar nisso, aliás, os senadores que estão lá são absurdamente criticados e suspeitos para esse tipo de ação. Então, foi aceito com uma boa vontade por esses senadores. Mas a realidade é uma só. Isso está sendo ridículo. Esse deputado que foi lá fazer esse absurdo é totalmente comprometido. Os depoimentos têm sido ridículos, não têm levado a nada, é uma perda de tempo. A imprensa tenta mostrar a situação. Nossa, a médica que foi lá falou tal coisa. Eu soube que a médica, até o CRM estava caçado, alguma coisa assim. Então, nós ouvimos um monte de absurdo que não vai chegar a lugar nenhum. Isso aí está sendo palco para que esses políticos que não têm um trabalho digno para ser mostrado, fiquem se projetando e dizendo que estão fazendo alguma coisa pelo Brasil. Mas a realidade é que essa CPI vai acabar em pizza porque não tem fundamento. Deputado Edson Giliboni, o que é que tem de prático e o que é que tem de ideológico nesse super pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro? Não tenha dúvida que a CPI é uma ação política, e aí os dois lados têm os seus argumentos. O que eu vejo é que o presidente Bolsonaro, pela talvez não crença na gravidade da pandemia, ele acabou dando motivo para esse descontentamento quando relutou na agilização das vacinas. Hoje ninguém tem dúvida que a solução realmente é a vacinação em massa da população. Eu acho que o governo federal demorou para tomar as ações, politizou um pouco essa questão da vacinação, questionou também a gravidade da pandemia, quando achando que podia ser uma gripe sem muitas consequências, e também o não incentivo do uso das máscaras, né? Eu sou engenheiro, não sou médico, eu tenho que escutar a área científica, a área médica e pautar as decisões políticas com embasamento científico, embasamento médico. Eu acho que esse questionamento fragilizou um pouco, né, a liderança e a condução e o enfrentamento da pandemia. Isso acabou alimentando aqueles partidos que ideologicamente têm uma posição contrária à posição do presidente Bolsonaro e culminou com a CPI. Agora, algumas denúncias, algumas coisas, eu acho que a CPI e o governo federal têm que dar uma satisfação à sociedade do que é verdade, do que não é verdade, do que é questão política ou do que possa eventualmente cometer alguma irregularidade. No ponto que chegou, eu acho que agora o cidadão brasileiro quer uma resposta verdadeira dos fatos e análise do que acontece. Vereador Gilson Barreto, a sua avaliação sobre essa ponderação do deputado Emael há um ano, um pouco mais de um ano da eleição presidencial, de impeachment do presidente Bolsonaro, compensaria o trauma para o país? Bolsonaro não esperava ser eleito presidente da República. Ele se encostou no Exército e achou que aqui vale tudo, eu faço o que eu quero e acabou, e eu tenho o Exército comigo e pronto, e todo mundo que se dane, não tem instituição, para mim aqui quem manda sou eu e acabou. E ele perdeu a oportunidade de ficar com a boca fechada, não falar nada. Então, ele teria que ter feito, aparentemente, um bom governo. Então, ele errou, só fala besteira.
ele faz contraponto a tudo e a todos, principalmente ao Congresso Nacional. E a política, a administração não é assim. Achou que ofendendo o judiciário e os parlamentares, ele ia sair bem, alguém ia sair lá com a metralhadora, os generais com metralhadora, para apoiá-los. E a coisa não é assim. Existem as normas, as regras, tem que respeitar as instituições. Ele fez muita bobagem e contra o sentimento do povo a respeito do coronavírus. Isso é um absurdo. Deixar de tomar posicionamento, ser conivente com algumas coisas estranhas. Ele perdeu grande oportunidade de ser um excelente presidente da República. E hoje entrou na vala comum, fez muita bobagem, ele está pagando o preço das bobagens que ele fez. E hoje, a tendência hoje, eu acho que não tem momento para impeachment. O impeachment é quando precisar, não importa, que seja faltando um dia. Se precisar fazer o impeachment, realmente ele errou, tem que pagar. Quanto à CPI, CPI é assim, a gente sabe como começa, não sabe como termina. E se tiver elementos para apresentar o impeachment, será e acabou, não tem negócio. Tem o vice-presidente, que também é do Exército, não tem problema nenhum. Eu acho que não vai afetar as instituições, não vai afetar a vida do cidadão, porque do jeito que está, uma besteira atrás da outra, me poupe, isso não é papel de presidente fazer o que ele está fazendo. Quer fazer campanha política? Faça, mas não do jeito que está sendo ele se está colocando. Ele está fazendo papel de criança. Falar do Dória, eu não comungo comparar o Bolsonaro com o Dória, pelo amor de Deus. Dória é o cara que menos tomou posicionamento do coronavírus, foi para cima, pegou o Butantan, vamos trabalhar, vamos trazer vacina. E onde estava o Bolsonaro? Um tiroteio em cima do Dória para que nada disso acontecesse. E se deixasse com o Bolsonaro, nós hoje ainda não tínhamos uma vacina sequer. Faltando 26 minutos para 13h, a gente vai para o intervalo. Você está no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira pela Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. A gente volta já, 30 segundinhos. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 25 minutos para 1, de volta com o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, a Universal 810 AM em Santos e também pelas redes sociais. Antes do nosso próximo assunto, e o nosso próximo assunto será com o deputado Edson Giriboni, a respeito da criação das unidades regionais de saneamento básico, que aconteceu lá na Assembleia Legislativa. Antes disso, vamos aqui para uma mensagem do governo de São Paulo para você que nos acompanha. Olha, pessoal, se você está precisando de algum serviço do Detran, escuta só essa. Para facilitar a vida de todo mundo, o Detran criou o canal Detran Digital. É assim, você entra e encontra vários tutoriais que explicam passo a passo o que você precisa fazer para resolver muitos dos serviços. Dá até para ir assistindo e fazendo junto. E então, para que se complicar se dá para ser fácil e ágil, fácil e digital, não é isso? Então, acesse detrandigital.sp.gov.br para entender ali e para usar os serviços do Detran Digital. detrandigital.sp.gov.br. Dito isso, essa mensagem do governo de São Paulo, vamos então agora ao próximo assunto. Os parlamentares da Assembleia Legislativa aprovaram na semana passada a proposta do Executivo que cria 4 unidades regionais de serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário.
Sudeste, que engloba 370 municípios, Centro, com 98, Leste, com 35 e Norte, com 142 cidades. De acordo com o projeto, a regionalização do saneamento vai permitir a implantação de subsídios cruzados entre municípios da mesma região, o que deve garantir tarifas médias de água e esgoto à população. Para a gente clarear para o nosso público, o deputado Edson Giriboni, o que são esses subsídios cruzados entre municípios da mesma região, que a proposta agora vai permitir, diferente do que é hoje, que são subsídios isolados. E para esse grupo maior, por exemplo, aqui dos 370 municípios, que tem contratos com a Sabesp, o que é que muda? Olha, eu como secretário de saneamento, convivi muito com a carência na área de saneamento, principalmente dos pequenos e médios municípios, para poder ter capacidade de investimento. Então, isoladamente, você tem uma baixa escala na busca de financiamento, as dificuldades de se captar, de dotar, né, a sua estrutura municipal de capacidade de investimento. Quando você agrupa, você tem um ganho de escala. A Sabesp, mais ou menos, já faz isso. A Sabesp ela já pratica de uma forma não formalizada o subsídio cruzado, quando ela, por exemplo, investe em pequenos municípios e que não, isoladamente, esse município não teria o retorno daquele investimento. Então, ela tira das grandes cidades, onde você tem uma escala maior, e dentro da ação regionalizada, né, a Sabesp acaba sendo uma região, os 375 municípios, é uma das unidades criadas. E procurou-se agrupar em mais 3 unidades regionalizadas, no sentido de ter esse ganho de escala, essa capacidade de investimento, essa compensação de você poder, onde tem um retorno do investimento, você colocar naqueles pequenos municípios, nas comunidades isoladas, nas comunidades de baixa renda, onde você tem isoladamente uma dificuldade de tornar viável o investimento. O grande objetivo do Marco do Saneamento e desse projeto que a Assembleia acabou aprovando, que é essa regionalização, é exatamente permitir reorganizar todo o setor para que ele tenha mais capacidade de investimento e poder atender nessas zonas de falta de saneamento, seja na questão da água potável, seja na coleta e tratamento de esgoto. O projeto prevê, até 31 de dezembro de 2033, praticamente a universalização no estado de São Paulo, 99% de água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto. Eu acho que o grande avanço no marco do saneamento e desse projeto, que os estados foram obrigados a se organizar pelo marco do saneamento, é exatamente poder avançar e dar solução para esses pontos de falta de saneamento que, ao longo do tempo, vem se arrastando e você não tem uma solução viável, não tem uma luz no fim do túnel. Eu acho que o grande mérito do projeto é ter essa luz no fim do túnel e agora cabe a operação e a organização dessas unidades permitir esses investimentos que hoje fazem falta para a área do saneamento. Deputado Giriboni, o senhor destacou o texto desse projeto, diz 99% da população de todo o estado de São Paulo com acesso à água potável até final de 2033 e 90% com coleta e tratamento de esgoto. Hoje, qual que é o cenário em relação a abastecimento e coleta de esgoto? Nós estamos bem abaixo, principalmente na área de coleta e tratamento de esgoto. Nós temos ainda muitas cidades que ainda não conseguem investir, não conseguem ter capacidade de investimento e não conseguem buscar financiamento para isso. Então, esses números eles vão ter que serem aumentados ao longo até 2033. Agora, essa proposta do Executivo, que foi aprovada na Assembleia, ela surge a partir das obrigações que são impostas pelo marco, pelo federal, né? Exatamente. A legislação federal determinou que os estados se organizassem de forma regionalizada. Os estados tinham até 15 de julho de 2021 para fazer
essa reorganização, ou isso daí passaria a ser feito pelo governo federal, mais distante. Eu acredito que cada estado tem a sua realidade e cada estado fazendo o seu novo marco regulatório, a possibilidade de ser bem feito é maior. Faltando 19 minutos para uma agora, vereador Gilson Barreto, vamos falar sobre o seguinte: o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou a lei 17.567 desse ano aqui, de autoria sua, que cria em todas as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde da capital, o atendimento, o acompanhamento e a realização de exames para os munícipes com sequelas da Covid-19. Esses espaços deverão contar, portanto, com profissionais de cardiologia, pneumologia, fisioterapia, e os pacientes poderão ser atendidos por especialistas de outras áreas da medicina, a depender do tipo de sequela. Existe algum levantamento, algum estudo de quantas pessoas na cidade de São Paulo que tiveram Covid e apresentam sequelas e que virão a ser beneficiadas por essa sua proposta, agora transformada em lei? Mauro, esse projeto eu apresentei, salvo engano, em novembro do ano passado. E era para ser aprovado de imediato. Por quê? Porque nós verificávamos naquele momento que quase 80% das pessoas que tiveram o Covid-19, quando saíam do hospital, saíam com sequelas. E sequelas problemáticas de todas as patologias. Então, nós verificamos, e aos postos de saúde não tinha profissional, mesmo porque também por causa da pandemia generalizada que estava e ainda está. Então, naquele momento, eu apresentei o projeto de lei, conversei com o governo municipal de São Paulo para tomar as providências e termos profissionais de todas as áreas nas UBS e postos de saúde, que são o ponto de entrada das pessoas que estão com doentes, e para poder equipar nesses equipamentos profissionais de todas as áreas, fisioterapia, enfim, todos, porque tem pessoas que têm problemas mentais, outro do coração, outro de fisioterapia, enfim, em geral. E hoje a prefeitura já está, assim que a lei foi aprovada, já está tomando as providências. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, já tomou as providências, já está reequipando os equipamentos, já houve uma conversa e um entendimento do secretário de Saúde com a USP também. São Paulo está se equipando para atender essa demanda na cidade de São Paulo. Para mim, foi um orgulho muito grande, porque foi um projeto que o Parlamento Municipal entendeu necessário. Eu tenho outro projeto, mas está muito demorado, porque é difícil aprovar um projeto, não é fácil, em função da burocracia. Também para os ônibus, porque o Covid também, um local que é transmissor, são o transporte público na cidade de São Paulo. Então, eu apresentei um projeto, até foi divulgado, mas não tive êxito ainda, que é para poder colocar barreiras dentro do ônibus para proteger principalmente o motorista, o cobrador e aquelas pessoas que trabalham com o transporte. Além disso, também tem um projeto simples, que eu já dei entrada, está em andamento, já foi aprovado nas comissões, banheiro público nas feiras livres na cidade de São Paulo. Isso já foi tentado algumas vezes, alguns anos, mas não teve êxito. Vamos ver se dessa vez esse projeto também vai atender esse segmento da sociedade. Faltando 15 minutos para uma, agora no programa Gente que Fala. Deputado Emael, vamos falar do seguinte assunto. Hoje de manhã, o presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista para a CNN Brasil. Ele disse torcer por uma disputa, por uma aliança política que dê viabilidade a uma terceira via, chamada terceira via, eleitoralmente forte para o pleito do ano que vem. De acordo com o ex-presidente, essa opção não deve parecer neutra diante de Bolsonaro e Lula.
nem diante das questões fundamentais para o país, como a pobreza e a própria democracia. O ex-presidente acredita que ainda possa surgir um nome que consiga ser agregador e que conquiste o coração dos eleitores. Talvez, deputado Imael, o mais difícil não seja encontrar a terceira via. O Centro Democrático deve trabalhar esse nome aí, certamente. O mais complicado é, talvez, encontrar essa terceira via que polarize, de fato, com a esquerda e com a direita, não? Qual que é o seu entendimento? Muito bem, essa é uma questão a ser enfrentada. Agora, deixa, Mauro, colocar qual é a posição nossa da democracia cristã em relação ao governo Bolsonaro. Sim. A nossa posição é de independência construtiva. E se há uma coisa que o Brasil precisa desesperadamente, é de pacificadores. Pessoas que sejam capazes de reunir contrários e encontrar uma mediana. Esse é o papel de uma terceira via hoje no Brasil. E a democracia cristã hoje se coloca como opção de terceira via nesse cenário de confronto. Essa é a posição da democracia cristã. Uma terceira via que junte contrários, que supere diferenças e que possa contribuir realmente para o país. Eu me lembro da Constituinte. Qual era o cenário da Constituinte? Você tinha, de um lado, a extrema-esquerda, que queria coisas que o país, a economia não suportaria, como estabilidade absoluta depois do contrato de experiência. De outro lado, você tinha os ultraconservadores, que não queriam ceder absolutamente nada, zero. E a democracia cristã foi conciliando capital e trabalho. Resultado, todos os avanços sociais dos trabalhadores são de autoria da democracia cristã. A redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e no mínimo de 30 dias, a proteção contra a despedida sem justa causa, direito trabalhador ao lazer. E, de outro lado, todas as conquistas do contribuinte são da democracia cristã. A proibição de tributo ter efeito de confisco, a possibilidade do ICMS ser seletivo, podendo ser menor para os produtos mais necessários. Agora, recentemente, o governo de São Paulo zerou o ICMS no leite e reduziu na carne, porque a democracia cristã colocou na Constituição esse permissivo constitucional. Então, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se posiciona de forma correta quando fala que é fundamental, é absolutamente necessário uma terceira via, mas não uma terceira via morna, que não tenha posição, que não enfrente situações. Não, é uma terceira via que tem que ser solução para o país, que seja capaz, pela sua forma, de tolerar contrários, reunir contrários e encontrar uma mediana. Então, essa é a posição da democracia cristã. O senhor, deputado Imael, é pré-candidato às eleições presidenciais de 2022? É uma terceira via? Os meus companheiros querem isso e eu concordo. Como terceira via para o Brasil. Sim. Perguntas da nossa audiência, faltando 11 minutos para 1h da tarde. Deputado Coronel Telhada, eu começo com o senhor. O Roberto Martins está com a gente no YouTube, acompanhando. Obrigado aqui, Roberto, pela pergunta. Sua avaliação, pergunta o Roberto Martins, deputado Telhada, sobre o uso de microcâmeras nos uniformes dos policiais. Obrigado, Roberto Martins, obrigado pela pergunta. E, olha, eu entendo que o uso das câmeras nos uniformes policiais ele deve ser usado de maneira que ajude o policial no desenvolvimento da ocorrência. Então, eu sou favorável ao uso das câmeras desde que ele faça isso. O que acontece na Polícia de São Paulo atualmente é que as câmeras estão sendo usadas de uma maneira indevida e incorreta, porque os policiais estão retirando essas câmeras na reserva de armas e estão ficando com a câmera gravando durante todo o serviço. Ou seja, o que o policial fala na viatura, quando o policial vai no banheiro, quando o policial vai fazer qualquer coisa particular, ele está sendo gravado. Isso é um absurdo, isso é anticonstitucional. Agora, nós sabemos também, principalmente pela rede social, que muitas ocorrências que têm acontecido, se não tivessem sido gravadas, as pessoas não acreditariam, porque, infelizmente, hoje a palavra do policial não tem credibilidade, é um absurdo. A palavra do vagabundo tem credibilidade, a palavra do policial não tem credibilidade. Então, infelizmente, nós chegamos ao ponto que, sim, é necessário, quanto mais provas eu tiver para ajudar o policial, é importante que ele
tenha essa prova a seu favor. Então, o uso de câmeras ele deve ser usado quando o policial acionar, ela passa a gravar a ocorrência, e quando ele desacionar, ela para de gravar. Simplesmente isso. A PM, atualmente, está incorreto. Aliás, no mundo todo é feito da maneira que eu falei. Mas a PM de São Paulo, infelizmente, às vezes ela sai um pouco da realidade e quer tomar providências que acabam atrapalhando a vida do policial, fazendo com que o policial seja prejudicado, fazendo com que o policial não tenha seus direitos respeitados. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser sanado. Eu, inclusive, fiz documento, Mauro, fiz um documento à Senasp e fiz um documento ao comando da Polícia Militar, colocando esse meu parecer e fazendo essa denúncia da forma irregular que essas câmeras têm sido usadas, principalmente na rota, que tem sido bode expiatório de pessoas que não acreditam no bom trabalho, na ação dos patrulheiros, do guerreiro policial militar, que é obrigado a todo dia enfrentar essa loucura que acontece na cidade de São Paulo, em todo o estado de São Paulo. Então, eu sou favorável desde que ela seja usada da maneira correta. Pergunta aqui da Vera Lima, no Facebook, todos os dias com a gente, a Vera. Deputado Edson Giriboni, ela pergunta como é que funciona exatamente a lei do ICMS ambiental, que é de sua autoria, deputado Giriboni. Não é que de minha autoria, foi da autoria do governador João Dória. Eu fiz um estudo sobre o ICMS ambiental para poder compensar os municípios que têm uma grande contribuição ao meio ambiente, mas praticamente são os municípios que têm as menores receitas per capita do Estado. Eu levei isso ao conhecimento do governo do Estado, eles fizeram os ajustes necessários, que entenderam que deveria ser feito, mas o conceito foi o mesmo, foi beneficiar aqueles municípios que têm áreas de preservação, vegetação nativa, reservas ambientais, uma boa gestão de resíduos sólidos, porque normalmente e coincidentemente a maior parte desses municípios, no Litoral Sul, Vale do Ribeira, o Alto Paranapanema, Pontal do Paranapanema, tinham as menores receitas per capita. Você contribui ambientalmente aqui, mas a riqueza ficava em outras regiões. Então, é uma compensação aos municípios para incentivar que eles aumentem a sua contribuição ambiental, e esses valores são atualizados anualmente, e isso é um aumento no repasse do ICMS que é feito mensalmente aos municípios pelo governo do Estado de São Paulo. Então, acho que é um exemplo que deve servir para os outros estados aqui no Brasil. Também com a gente o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias participando, fazendo perguntas. Vereador Gilson, ele quer saber o seguinte: quanto a Prefeitura de São Paulo já investiu nas obras do Vale do Anhangabaú e quando elas serão terminadas? Olha, eu não estou preparado para responder, para ter essa resposta, não tenho esses dados agora, eu posso te encaminhar posteriormente, tá? A respeito do objetivo das obras do Anhangabaú, eu sei que foi gasto aproximadamente 100 milhões de reais, mas não é só a obra do Anhangabaú, é uma infraestrutura dentro de um projeto de desenvolvimento do centro da cidade de São Paulo. Foi desenvolvido, hoje está praticamente pronto, e está lá para todo mundo ver o que foi feito. Mas eu quero aproveitar, antes, eu sei, Mauro Prisma, eu estou com saudade do Camonha, tá? E também uma saudação aí a Zenilda Salvato, aí, pelo trabalho de vocês aí com a Rádio Trianon, que tem convidado pessoas que têm trazido assuntos da cidade e do estado de São Paulo e levando ao conhecimento e dissecando essas matérias e trazendo essas informações. Eu sou um ouvinte da Trianon, então eu quero aproveitar essa oportunidade para parabenizá-los pelo trabalho que vocês têm feito. Muito obrigado, vereador Gilson, e o nosso Fausto Camunha, nosso diretor-geral, está acompanhando a gente nessa transmissão. Certamente ele já recebeu o seu abraço aí, obrigado. A sua palavra. A pergunta aqui agora da Fernanda Guedes, que está com a gente no Instagram, deputado Emael, eu vou pedir brevidade, porque a gente tem poucos minutos, tem mais duas perguntas aqui para o senhor. Então, a primeira da Fernanda Guedes, ela quer saber a sua opinião sobre as propostas
das reformas tributária e administrativa que estão em pauta. Na verdade, ela quer saber se elas ainda saem do papel, né? Porque, na verdade, o tempo está passando aí e tem muita coisa para discutir e pouco tempo para resolver, né? Eu tenho estudado a questão da reforma administrativa, que foi apresentada pelo governo federal ao Congresso, e tem pontos positivos, como, por exemplo, férias de 30 dias para todo mundo, acabar com penduricalhos, né? Aumento por tempo de serviço. Mas ela tem pontos muito positivos. Eu acredito que ela vai caminhar, ela não vai parar, porque ela está bem fundamentada. Agora, um ponto me chamou a atenção que não foi tocado. Eu não vi na proposta de reforma administrativa, em nenhum ponto, em nenhum momento, a questão de plano de carreira. É fundamental no serviço público que todos os setores do serviço público tenham um plano de carreira, para não acontecer como é hoje. A pessoa se esforça para passar no concurso, passa no concurso e fica lá parado. Não tem progressão. Então, é fundamental, na reforma administrativa, nós incluirmos a exigência de plano de carreira para todo o funcionalismo público. E, em poucos segundos também, deputado Emael, Marcelo Mota, nossa audiência no Facebook, pergunta a sua opinião sobre a possível implantação do Distritão para as eleições do ano que vem. Pouquíssimos segundos. Totalmente contra. O Distritão só vai beneficiar Estrelas e mais nada. Ela é um desserviço ao regime democrático. Deputado Emael, toca a palavra, a sua despedida, a sua mensagem final aqui para o nosso ouvinte e nosso espectador. Eu quero, através do deputado Telhada, do deputado estadual Edson, cumprimentar todos os parlamentares da Lesp e o mesmo o faço através do vereador Gilson Barreto, cumprimentando todos os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. E eu quero dizer que eu sou muito contente, porque agora, recentemente, lá no Rio de Janeiro, eu recebi do Rio de Janeiro, dos vereadores do Rio de Janeiro, a comenda Pedro Ernesto, que é a maior honraria concedida pelos vereadores. Então, quero registrar minha gratidão aos vereadores do Rio de Janeiro por essa homenagem que me prestaram, que me concederam. E a todos deste programa, gente que fala, o abraço da democracia cristã. Muito obrigado, deputado Emael. Vereador Gilson, 5 segundos para a sua despedida, bem breve. Mais informação, nós aprovamos a lei do PPI, parcelar tributos até 100 vezes, tributos municipais. Logo, logo já está no site para fazer e quero saudar a todos aqui, meus amigos, que estivemos nessa tarde aqui na Trianon. Deputado Geriboni, 5 segundos para a sua despedida, por favor. Obrigado. Foi uma honra participar com você, Mauro, com meu amigo, deputado Coronel Telhada, vereador Gilson Barreto, deputado José Maria Emael. Uma honra participar do programa com pessoas de alto nível. Sempre à disposição, Mauro. Todos que nos acompanharam, um grande abraço. Fique com Deus. Muito obrigado. Deputado Telhada, o senhor encerra, bem breve. Obrigado, Mauro. Obrigado ao Jadson Geriboni, ao nosso amigo Gilson Barreto, ao querido Emael. Parabéns pela comenda, Emael, mais do que recebida. E também mandando um abraço para a Zenilda, o Fausto Camunha. Obrigado mais uma vez, à disposição de todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição. Estiveram com a gente hoje o deputado estadual Coronel Telhada, do Progressistas, o deputado estadual Edson Geriboni, do Partido Verde, o vereador paulistano Gilson Barreto, do PSDB, e o empresário, advogado, deputado constituinte, fundador, presidente do Democracia Cristã, o DC, José Maria Emael. Muito obrigado pela presença de todos. Na mesa de som com a gente hoje o Sérgio Souza, também é o gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, sempre do outro lado, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência agora, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco até as 14h, e a partir das 2h, o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. 1h01, tchau, até amanhã.